Olá, queridos amigos, estamos aqui ao vivo na página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul, aguardando chegar o horário da nossa reflexão. Como sempre, vamos testando aqui, o meu irmão Ricardo aqui comigo, como sempre. Qualquer problema com o som, por favor, nos avisem. Vamos aproveitar esses minutos para irmos nos harmonizando, esperando o pessoal chegar. Muito boa noite a todos que estão chegando. Vamos aproveitar para irmos nos harmonizando, nos sintonizando, nos conectando com a equipe espiritual. A todos os meus irmãos que estão chegando, muito obrigado. Vamos aguardando esses minutinhos. João Lauro, um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, meu irmão. Esperando então esses minutinhos que antecedem a nossa reflexão, para dar tempo do pessoal chegar. Dessa forma, então, aproveitando esses instantes que aguardamos o início da tarefa para nós irmos nos harmonizando, nos sintonizando com a equipe espiritual, com os mentores aqui presentes. Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos, companheiros espíritas. Hoje, sexta-feira, 27 de agosto de 2021, 20 horas. E é com muita gratidão que mais uma vez estamos aqui reunidos em nome da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul, na página do Facebook. Muito obrigado a todos que estão conosco e aqueles que vão chegar para a nossa reflexão. Vamos então iniciar com a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Mestre amado, estamos aqui reunidos em Teu nome, que Sua paz envolva a todos nós, auxiliando-nos, amparando-nos, protegendo-nos, a todos nós, que possamos vencer as nossas dificuldades, nossas mazelas, que possamos ser mais humildes, caridosos e amorosos, seguindo o Teu exemplo, seguindo o Teu Evangelho, para que possamos ser instrumentos dos Teus ensinamentos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, meus queridos irmãos, a nossa reflexão da noite de hoje, bagagem espiritual, é uma reflexão inspirada, baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 9, Instrução dos Espíritos, a verdadeira propriedade. E também baseada, inspirada no Livro dos Espíritos. Um dia partiremos do mundo carregando unicamente os valores que nós houvermos entesourados dentro de nós. A única mala que levamos para o mundo espiritual após o nosso desencarne é a essência da nossa bagagem, que são as conquistas da própria alma. Quando nos encontramos no mundo espiritual e se aproxima o dia da volta para um novo corpo de carne, para uma nova reencarnação, uma nova encarnação que passa a ser então reencarnação, porque já é mais de uma vez, né? Então alguns de nós nos sentimos um pouco temerosos. É como se nós estivéssemos arrumando a mala para uma longa viagem através de um mar revolto. Não sabemos se chegaremos com êxito ao final da travessia. Normalmente, programamos alguns pontos dessa experiência antes de nascermos. Pontos importantes, como por exemplo, quem serão os nossos pais, onde renasceremos,
qual a área profissional que abraçaremos, entre outras tantas questões. Toda essa programação é estabelecida anteriormente. Dependerá do nosso livre arbítrio, da nossa vontade de ser executada. Por isso é uma programação e não é uma determinação. Dessa forma, poderemos seguir um caminho totalmente oposto àquilo que foi delineado, àquilo que foi programado. A programação, ela é sempre feita obedecendo às leis divinas. Teremos nessa nova vida o que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Nasceremos com as condições internas e com as condições externas propícias ao nosso adiantamento, para serem usadas para o nosso adiantamento, para a nossa evolução. E assim nós partimos para essa viagem, levando na bagagem os recursos que conquistamos até aquele momento. Podemos, desta forma, entender o dizer de Jesus, quando ele nos fala a cada um segundo as suas obras. Traremos na mala as conquistas feitas ao longo das existências anteriores, sejam elas boas ou não. São as nossas aquisições. No campo afetivo, não é diferente. Teremos ao nosso lado as pessoas que conquistamos, seja pelo afeto, seja pelo desafeto. Riqueza ou pobreza, cérebro privilegiado ou eventuais deficiências estarão na linha dessa programação. E é importante, muito importante, portanto, que lutemos por sairmos vitoriosos desta empreitada. E é importante que nos esforcemos para vencer as más inclinações, por exemplo, resultante de séculos, muitos séculos, de hábitos totalmente equivocados. Renascemos, é verdade, para sermos vencedores, e não há nenhuma dúvida disso. Jamais nascemos para ser derrotados. Contudo, muitos voltam, é verdade, para a pátria espiritual, depois de uma vida mais ou menos longa, como vencidos, infelizmente. Isso porque, além de não reciclarmos a bagagem indesejável que trouxemos, adicionamos a ela ainda muitos entulhos. E vale a pena meditarmos a respeito dessa oportunidade bendita que é viver na Terra. Vale a pena procedermos a uma limpeza em nossa bagagem, jogando fora, por exemplo, o orgulho, jogando fora a carga perniciosa que só pesa na nossa economia moral. E vale nos livrarmos do egoísmo, bagagem excessivamente pesada e perigosa que o Livro dos Espíritos está a nos dizer que é as chagas da humanidade. Então é importante nós nos desfazermos do ódio, da inveja, da ingratidão, da preguiça e de tantos outros entulhos indesejáveis que ainda guardamos muito bem nestes compartimentos da nossa intimidade. Se nossa bagagem não está muito fácil de carregar, vamos construir um novo futuro, sim, trabalhando virtudes, sim, que nos garantam outra viagem bem menos penosa. Nossa felicidade presente e futura depende exclusivamente de nós mesmos. Às vezes, nós preferimos, é verdade, os gozos imediatos, em vez de realizarmos um investimento que nos traga bons resultados a longo prazo. E se quisermos colher bons frutos, temos que proceder como um agricultor sábio
e previdente. Prepara o solo, seleciona as boas sementes, plantá-las e esperar que germinem. Enquanto isso, colheremos safras plantadas anteriormente, que são muitas também. Vamos pensar nisso com carinho. A vida na Terra, ela é eminentemente transitória. Por longa que pareça determinada existência, seu término é uma certeza. E a gente sempre fala isso. O plano espiritual é o ponto de partida e o ponto de chegada de todas as almas que renascem na Terra, ou seja, de todos nós. O ponto de partida e o ponto de chegada. Esse é o plano espiritual. E o homem só possui em plena propriedade aquilo que é lhe dado a levar deste mundo. Então essa é uma reflexão mais do que atual e importante. Ele leva do que encontra chegar e deixa-o partir, portanto goza ele enquanto permanece aqui. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, tem das suas riquezas a posse real, mas ele não tem isso, ele tem o usufruto. O que ele tem verdadeiramente, simplesmente, é o usufruto. E que é então que ele possui? É uma questão que nos vem. Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e isso é o que ele leva consigo. Então é o que nós trazemos e o que nós levamos conosco. E o que ninguém, diz Emmanuel, mentor Emmanuel, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste, então ele vai dizer, depende de nós ser mais ricos a partir do que aqui chegar, visto como do que estiver adquirindo em bem resultará a sua posição futura. Essas aquisições que nós falamos, essas qualidades todas, a benevolência, a caridade. Então, quando alguém, um exemplo que nós usamos muito, quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem daqueles objetos utilizáveis neste país que ele vai, e ele não se preocupa com os que aqui seriam inúteis. Então Emmanuel, o mentor, está nos dizendo, procedei do mesmo modo com relação à vida futura, abasteça-se de tudo o que lá vos possais servir. Então ele está nos dizendo claramente para que nós nos abasteça, nos sirva, nos cerca, nos acumule daquilo que vai nos servir lá. A transitoriedade dessa experiência aqui na Terra faz com que ela se assemelhe à preparação para uma grande viagem, não é verdade? Então, quando alguém vai a um país distante, cuida de levar na bagagem objetos que lá lhe serão úteis. E de nada adianta gastar tempo e esforço para juntar coisas que não poderão atravessar a fronteira. Quem assim corre, diz ele, quem assim age, quem assim procede, está correndo o risco de chegar sem nada ao seu destino, na qualidade de um autêntico mendigo, ele vai dizer. Sem dúvida, meus irmãos, é necessário cuidar dos interesses terrenos. Sim, claro, e não há nenhum problema no desfrute dos bens materiais e muito menos no trabalho que nos propicia e que nos leva ao alcance disso. O erro reside em centrar nas coisas mundanas toda a atenção, em detrimento dos interesses e das conquistas eternas. Fortuna, beleza, poder, nada disso atravessa os portais da eternidade.
Não adianta. É insano comprometer a própria dignidade espiritual com conquistas transitórias. Na verdade, o homem só possui efetivamente o que pode levar deste mundo. Tudo que será constrangido, tudo que vai acontecer neste caso, nós seremos constrangidos apenas a deixar. Então esse apego que ele está nos dizendo, assim, nada do que é do uso do corpo é permanente e é real. É disso que ele nos alerta nesse momento. Já os dons da alma, estes sim, são eternos. Uma vez conquistados, jamais são perdidos. Convém, pois, então, tratar de desenvolver a inteligência, as qualidades morais relevadas e acontecidas mediante uma viagem digna aqui na Terra. Então elas são os únicos tesouros que podem ser levados na viagem de regresso ao verdadeiro lar, como nós dissemos, a pátria espiritual. Vamos pensar nisso, gente. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, nós vamos entender que vir à Terra é para o nosso crescimento e para a nossa evolução. E quando nós refletimos essa questão 132, nós vamos ver que Allan Kardec pergunta aos benfeitores qual a finalidade da encarnação. Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Ou seja, por que mesmo que nós precisamos vir para a Terra? Por que não vivermos no plano espiritual? E os benfeitores vão responder a Kardec que Deus impõe a encarnação como a finalidade de nos fazer crescer. Então, estamos aqui na Terra para esse propósito. Progresso. Então, quais são os ensinamentos e os aprendizados a serem colocados na nossa bagagem? Essa é a reflexão. Esse é o ponto. Na nossa mala existencial, para nós retornarmos ao plano espiritual, o que colocar? O que levar? Tudo aquilo que nos faz crescer. Tudo aquilo que nós construímos em nós mesmos. E vamos refletir bem que o que nós levamos é aquilo que nós temos em nós, os ensinamentos, os aprendizados, que contribuem para o nosso crescimento, que contribuem para o nosso melhoramento, para a nossa evolução. O que nós levamos, meus irmãos, é o que nós somos, não é o que temos, não é o que possuímos. Fizemos uma programação antes de vir para cá, como dissemos no início, e não podemos perder esse foco. E conforme nós vamos ver na questão 258 do Livro dos Espíritos, não viemos para este mundo material por acaso. E nós já entendemos bem isso. Ninguém está aqui por acaso, ninguém caiu aqui por mero acaso, de forma nenhuma. As nossas encarnações, como dissemos, como refletimos, foram cuidadosamente preparadas, minuciosamente pesadas. Então, aqui na Terra, nós devemos seguir as nossas programações, aquilo que nós organizamos no mundo espiritual, aquilo que pensamos, aquilo que projetamos, que serviria para o nosso crescimento. Pois então, o que levar para o mundo espiritual depois desse tempo aqui na Terra? Tudo aquilo que nos faz crescer, tudo aquilo que nos eleva, que nos permite nos melhorarmos. E lá na questão 150b do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar outra vez aos benfeitores espirituais
a alma nada leva consigo desse mundo? É lindo essa resposta e essa verdade. A alma nada leva consigo desse mundo, e eles respondem, resumindo, a alma leva a lembrança do que fez. E aí eles vão dizer que essas lembranças podem ser doces ou podem ser amargas. Então eles estão nos dizendo que nós levaremos conosco para o mundo espiritual as lembranças. E aqui nós vamos entender bem a palavra lembrança como aquisições existenciais, ou seja, a nossa bagagem. E essas lembranças, dizem eles, podem ser doces se fizermos o necessário para evoluirmos, e podem ser amargas se ficarmos resistentes aos convites da evolução. Então vamos refletir bem que não há muitas coisas para serem levadas, vamos pensar aqui coisas, ou seja, nós levamos a nós mesmos, ou seja, nós levamos o que fizemos, não levamos posições sociais, não levamos bens materiais, não levamos orgulho, não levamos vaidades, mas levamos as verdadeiras aquisições feitas, realizadas para o nosso melhoramento e para o nosso crescimento espiritual. E qual é o elemento principal que nos edifica? Qual é o elemento que nos fundamenta, que a gente constrói aqui para isso? O bem que nós fizermos. Todo o bem que nós fizermos. Existe um personagem do desenho animado infantil que tem eu adoro ele, que tem um certo toque de mistério e magia, que o nome dele é Gato Félix, eu acho que todos vocês conhecem. E o Gato Félix, a todo lugar que ele vá, ele leva uma maleta, ele tem uma maleta que leva com ele. É uma maleta muito especial, pequena, e tudo que ele deseja, ele tira dessa dita maleta. Se for a hora do lanche, ele encontra frutas, sanduíches, sucos. Se necessitar fazer um concerto, as ferramentas estão lá. Sempre as certas e precisas. Se chover, de repente, basta abrir a maleta que o Gato Félix encontra capa, guarda-chuvas, botas, e assim em qualquer situação. E cada um de nós também possui uma pequena mala de mão em nossa vida, mais ou menos parecida com a deste personagem infantil. Quando a vida começa, nós temos em mãos a pequena mala, e à medida que os anos passam, a bagagem dentro dela vai aumentando. É que nós vamos colocando nela tudo o que recolhemos pelo caminho. Algumas coisas muito super importantes, outras nem tanto, muitas totalmente dispensáveis. Chega um momento em que a bagagem começa a ficar insuportável de ser carregada, pesada demais. Nesse momento, o melhor mesmo e o que nós temos o que fazer de verdade é aliviar o peso, esvaziar a mala. Será que nós já examinamos o conteúdo que a gente precisa e vai pondo para fora? Agora, se a gente lembrar amor, amizade, o curioso é que eles não pesam nada. Depois a gente tira a raiva, como ela pesa. Ah, essa pesa muito. Na sequência, a gente vai tirando a incompreensão, vai tirando o medo, o pessimismo, como essas coisas pesam.
E nesse momento, muitas vezes, nós encontramos o desânimo. Ele é tão grande, que ao tentar tirar ele fora, ele quase nos puxa para dentro. Por fim, nós encontramos um sorriso, bem lá no fundo, muitas vezes quase sufocado. Pula para fora outro sorriso e mais outro, e aí assim a gente vai encontrando a felicidade. Mas ainda tem mais coisas dentro dessa mala. A gente mexe, remexe, e muitas vezes encontramos a tristeza, e é bom jogá-la logo fora. Depois você procura a paciência dentro da mala. Ah, como nós precisamos dela. E também procura a força, a esperança, a coragem, o entusiasmo, o equilíbrio, a responsabilidade, a tolerância e o bom e velho humor. E aí a preocupação que a gente tem de encontrar, deixa de lado. Depois você pensa na preocupação, mas a preocupação a gente tem que deixar de lado. Depois a gente pensa, bem, agora você tirou da sua mala tudo, mas deve arrumar toda a bagagem de novo. Nós precisamos fazer isso. Pensamos bem no que a gente vai colocar lá dentro de novo. E isso é por nossa conta. E isso é por nossa responsabilidade. E depois de toda a bagagem pronta, o caminho recomeça. E aí a gente precisa lembrar de repetir essa arrumação vez ou outra. Porque o caminho é longo até chegar o final da jornada. E a gente terá que carregar a mala o tempo todo. E quando chegar lá do outro lado, é bom que em nossa bagagem tenha um máximo de coisas positivas, como boas obras, amizades, carinho, amor, afeto, solidariedade. Porque isso tudo não pesa nada na nossa bagagem enquanto aqui na Terra. Mas quando for colocada na balança da justiça para além da existência física, aí sim, aí vai pesar muito positivamente. A vida, meus irmãos, é uma grande viagem e nós ouvimos isso toda hora. Durante um tempo, nós excursionamos pelas paisagens terrenas. E é um período de estudar, de trabalhar, de progredir, de crescer, para um dia retornarmos à estação espiritual. É o momento de contar as conquistas e as perdas, os erros e os acertos. Enfim, que a nossa bagagem nesse dia possa estar repleta de virtudes, o bem praticados, os afetos conquistados para a nossa própria e feliz e grande viagem e felicidade. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado a todos e vamos à nossa prece final. Deus, nosso Pai, que sois todo amor e poder, muito obrigado por esses momentos que aqui estivemos. Muito obrigado, Senhor, por cada oportunidade de aprendizado, de renovação e crescimento espiritual. Que a paz, a harmonia, a serenidade, muita saúde e luz estejam presentes em nosso lar, em todos nós, agora, hoje e sempre, que assim seja.